Qual é o seu grau de intimidade com Jesus? O nosso grau de intimidade com Jesus nós podemos medir pelo amor que nós temos aos outros e pelo tempo que nós temos com Jesus. É isso que podemos medir o grau de intimidade. O grau de intimidade não pode ser medido só pelo tempo que eu passo diante do crucificado ou diante do Santíssimo. O grau de amor, ele exige esse esforço de amar os outros discretamente, sem fazer publicidade dos próprios trabalhos, mas deixar que Cristo sempre apareça. Quando eu vejo que eu deixo Cristo aparecer, ali demonstra o meu grau de intimidade, que já está bastante elevado. Hoje, no Evangelho, aquilo que nós já lemos no dia de São Pedro, e de São Paulo e São Pedro, esse Evangelho, ele volta, que Jesus vai perguntar aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Você pode ser cristão, católico, receber a comunhão dominicalmente, mas não ter a intimidade com Cristo. A intimidade com Cristo não é só uma conversa que nós temos com Ele, mas é também se deixar convencer sempre por Ele. Então, essa intimidade não é um grau de relação como se nós tivéssemos o mesmo nível. Mas Deus desce até nós para nos elevar. Mas nós não podemos considerar Deus como se fosse do nosso nível. E aqui, quando Jesus pergunta o que os homens, o que é que eles estão dizendo, que é o Filho do Homem, às vezes você pode participar da Eucaristia, tudo, mas ainda ter afirmações muito fracas sobre Jesus. Quer dizer, quem é Jesus? Se você responde, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é aquele que me salva, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, então você está pelo caminho certo. Mas quando se começa a reduzir Jesus a tantas questões ideológicas, isso não demonstra grau de intimidade, mais de traição. Então, quem é? Uns vão dizer João Batista, Elias, Jeremias, um profeta. São respostas muito artificiais. Não entremos nessa. Mas Pedro, quando Jesus diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é uma resposta mais perfeita que alguém poderia ter, mas que não foi produzida pela cabeça de Pedro. Uma revelação do Pai. Aqui nós vamos lembrar que na transfiguração eles vão escutar a voz do Pai. Hoje nós estamos vendo Pedro que recebe uma comunicação discreta do Pai. Então, tem algumas intervenções do Pai nesta revelação de Jesus. E Jesus vai escolher Pedro. Pedro é como pedra. E tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Deus confia em pessoas frágeis, porque sabe que não abandona os frágeis. Ele nos dá a sua força, o seu espírito, a sua graça. Sem a graça de Deus, nós nada seríamos. Nós nada seríamos. Ser ignorante dessa realidade é terrível. Então ele diz, o poder do inferno nunca poderá vencer a igreja, nunca vai vencer. Por quê? Porque a alma da igreja é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus é a força de Jesus. Jamais vai vencer. O inferno nunca vencerá.
pode abalar as estruturas da igreja militante. As estruturas aqui, estou dizendo, porque nós estamos aqui. Pode abalar muitos corações. O inferno pode abalar muitos corações. Pode convencer muita gente a desistir, que o diabo está sempre como leão a rugir, dizendo a mim, dizendo a você, dizendo àqueles que têm intimidade com Cristo, dizendo desista, 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 o tempo todo. E o que nós temos que fazer? Continuar firmes, dizendo: Deus, confia em mim, apesar das minhas fragilidades. Confiou em Pedro, apesar das fragilidades de Pedro. E dá esse poder a Pedro de ligar e desligar os céus. Que maravilha! Se você parasse um pouco para entender essa realidade, você entraria em êxtase, em contemplação. Tamanho é o mistério de amor de Deus por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.